Questão 1. Calcule o número de anagramas da palavra claro, no qual as letras A, R apareçam juntas e nessa ordem. Então, o que é anagrama? Anagrama é a forma como a gente embaralha as letras de uma palavra, mesmo que essas letras não formem outra palavra. Então, de quantas formas eu posso embaralhar isso aqui, mas sem necessariamente fazer sentido algum, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, eu tenho 5 posições para 5 letras, certo? Só que as letras A e R precisam estar juntas e necessariamente nessa ordem. Se A e R precisam estar juntos, significa que nenhuma letra pode entrar aqui, certo? Se nenhuma letra pode entrar aqui, a gente vai pensar em A e R como um corpo único, como se fossem apenas uma letra. Então, a gente vai permutar AR com as outras 3 letras. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 permutações diferentes. Tá? Então, eu tenho uma permutação de 4. E como eles têm que ficar necessariamente nessa ordem, acabou a questão. Permutação de 4 é 4 fatorial. E 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24 anagramas diferentes, obedecendo a condição de AR juntos. Questão 2. Permutando-se os algarismos do número 123.456, formam-se números de 6 algarismos. Supondo-se que todos os números formados com esses 6 algarismos tenham sido colocados numa lista em ordem crescente. Determine quantos números possui essa lista. Bom, a letra A tá fácil. Eu tenho que permutar os 6 números em 6 posições. Tranquilo. É só uma permutação de 6. 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 720. Agora, na letra B, ele quer a posição do primeiro algarismo que começa com 4. A posição é, ele é o segundo, ele é o terceiro, ele é o 20º, certo? Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular todos os algarismos que vêm antes daqueles que começam por 4. Então, quem começa, os que vêm antes de quem começa por 4, são aqueles que começam por 1, os que começam por 2, os que começam por 3. Aí sim vem os que começam por 4. Então, como que eu faço esse cálculo? Todos os algarismos que começam por 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se todos os que começam por 1, o 1 está aqui, certo? Se o 1 está aqui, quantas opções de escolha eu tenho para a primeira casa? Só uma, né? E agora aqui, o que eu tenho? 5 algarismos permutando em 5 posições. Então, eu tenho uma permutação de 5. 120. Depois que eu fizer todos que começam com 1, eu vou fazer todos que começam com 2, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei o 2 aqui. Vamos lembrar de um combinado? Aqui embaixo eu coloco sempre a quantidade de opções que eu tenho. Aqui em cima é a opção, a escolha, tá? Então aqui, no lugar onde está esse 2, é o 2. Eu não tenho 2 opções, eu só tenho essa opção. Só a opção de colocar o número 2, o algarismo 2, porque eu quero todos os números que começam por 2. Então, quantas opções de escolha eu tenho? Uma. E o resto? O resto eu tenho 5 algarismos permutando-se em 5 posições. Novamente, uma permutação de 5, que é 120. Depois eu tenho todos os que começam por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos que começam por 3 vão começar obrigatoriamente por 3. O 3 está aqui em cima. Então, quantas opções de escolha eu tenho para a primeira casa?
uma opção de escolha. Que opção de escolha é essa? Ah, o 3. E aqui eu tenho, de novo, 5 posições para 5 algarismos. Então, eu tenho novamente uma permutação de 5, que é igual a 120. Então, quantos algarismos vêm antes do primeiro que começa por 4? Eu tenho todos os que começam por 1, que são 120. Né? Os que começam antes de 4, ou eles começam por 1, ou eles começam por 2, ou eles começam por 3, tá? O seguinte já vai começar por 4. Então, eu tenho 360 algarismos que começam antes daquele que começa por 4. Logo, qual é a minha resposta? 360? Não, 360 é quem vem antes. O primeiro que vem depois de 360 é o 361º número. Tá? Adriane e Ariadne são permutações de um mesmo nome. A quantidade de inversões de letras que ocorreram de um nome para o outro é igual a... Então, o que a gente faz aqui? Primeiro eu vou trocar o D de lugar com R. Primeira. Depois, eu vou trocar o D de lugar com I. Depois, eu vou trocar o D de lugar com A. E eu cheguei no nome Ariadne. Então, quantas permutações foram feitas para chegar de Adriane para Ariadne? 3. Certo? A questão diz o seguinte: seja n igual a 20. Determine o maior fator primo de n. Não podia ter nada mais simples que isso. N fatorial é o quê? Peraí, deixa eu pegar uma caneta colorida. N fatorial, 20 fatorial é o quê? 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 1. Qual é o maior primo que aparece nesse fator? 19, certo? Essa é aquelas questões que vocês demoram 30 segundos para fazer. Questão 5. Colocando-se em ordem os números resultantes das permutações dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, que posição ocupará o número 35.241? Bom, para saber qual é a posição desse, eu tenho que saber todos os que vêm antes dele, tá? Então, todo mundo que vem antes de 30.000 começa com 100.000, começa com 20... começa com 10.000, começa com 20.000. E depois a gente vai para os que começam com 31.000, 32.000. Então, para começar, eu tenho todos aqueles que começam com 10.000. Se todos vão começar com 10.000, é porque minha primeira opção de escolha é o número 1. Então, eu escolhi o número 1, só tenho uma opção. Depois que tem aqui um 1, todos os que vêm vão ser 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, que são menores que esse, tá? Então, isso aqui é uma permutação de 4. 4 vezes 3 vezes 2. 24. Depois, todos os que começam por 2. Somente uma opção. E aqui eu tenho uma permutação de 4. Outros 24. Agora eu vou para todos os que começam por 3. Só que eu tenho que tomar cuidado. 35.000, antes de 35.000, vem todos que começam por 31.000, certo? Então, 31.000, me sobrou ainda uma permutação de 3. 6. Vou passar para cá.
todos que começam por 32.000, permutação de 3, 6 de novo. Todos os que começam por 34.000, permutação de 3, 6 de novo. E agora, chegamos nos 35.000. 35.241. 35.100 vem antes de 241. Então, quem que eu tenho que vem antes? 35.124. 35.142. 35.214. E, por último, 35.241. Então, quantos vieram antes do 35.241? Vieram os que começam por 1, os que começam por 2, os que começam por 3, por 31, por 32, por 34, certo? Então, eu tenho 24, mais 24, mais 6, mais 6, mais 6, mais 1, 2, 3. Tudo que começa antes dele. Então, aqui eu tenho 29, vão 2, 69. Eu tenho 69 números que começam antes dele. Se 69 vem antes dele, ele é o 70º. Um garçom anotou as encomendas de 4 fregueses. Cada um pediu uma sopa, um prato principal, uma bebida e uma sobremesa. O garçom não anotou qual cliente pediu determinado prato. Considerando que todos os pedidos são diferentes, de quantas maneiras eles poderão ser distribuídos entre os 4 clientes? Tá, então vamos pensar o seguinte. Eu sou o primeiro cliente. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 pratos para pedir. Mas o garçom não sabe que escolha eu fiz. Se foram 4 clientes e cada cliente pediu um tipo de sopa diferente, quantas sopas diferentes foram pedidas? 4. 4 sopas, 4 pratos principais, 4 bebidas, 4 sobremesas, certo? Então tá aqui. Eu sou a primeira. Quantas opções de escolha o garçom tem para me atribuir? 4 opções de escolha de sopa. E quantas opções de escolha ele tem para atribuir para mim de prato principal? 4. E quantas opções de escolha ele tem para atribuir para mim de bebida? 4. E quantas opções de escolha ele tem para atribuir para mim de sobremesa? 4. Bom, aí vem o segundo cliente. Se eu já fiz, se ele já atribuiu para mim uma escolha, o segundo cliente tem o quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, concordam comigo? O segundo cliente, ele pode atribuir à sopa 3 escolhas, porque uma já ficou aqui comigo. A prato principal, 3, porque um já ficou comigo. A bebida, 3, porque um já ficou comigo. A sobremesa, 3, porque um já ficou comigo. Chegou o terceiro cliente. Quantas opções de escolha ele tem para atribuir ao prato principal? Desculpa, a sopa. Só 2, né? Porque uma já está aqui comigo, uma já está com esse. Sobraram 2 sopas para ele atribuir. A mesma coisa para os outros. E o último cliente? Não tem opção de escolha para nada. Tudo isso é uma multiplicação. Então, ele fez essa suposição, ele tinha essa atribuição para mim, e tinha essa atribuição, e essa ia de cá. Então, na verdade, o que ele tem é isso aqui. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Como isso é um produto, e como o produto eu posso arrumar da forma que eu bem entender,
4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial vezes 4 fatorial vezes 4 fatorial vezes 4 fatorial, tá? Então, eu tenho 4 fatorial à quarta. Então, as permutações das letras da palavra prova foram listadas em ordem alfabética como se fossem uma palavra de 5 letras em um dicionário. A 73ª palavra nessa lista é... Bom, se a gente vai descrever isso em ordem alfabética, como se estivesse num dicionário, no dicionário a gente escreve primeiro todas as palavras que começam por A, depois por B, por C, por D e por aí vai. Então, quem é a primeira? Quais são as primeiras palavras? Serão aquelas que vão começar por A. Depois de A, aquelas que vão começar por O. Depois de O, aquelas que vão começar por P, que é R, por P. E depois por R e por último as com V. Só que ele quer saber a 73ª. Então vamos fazendo todas e vamos somando até a gente chegar nisso aqui. Então, primeiro, todas as que começam por A. 1, 2, 3, 4, 5. Todas as que começam por A. Se todas as que começam por A, eu não tenho escolha para aqui, sobraram 1, 2, 3, 4 letras. Para eu permutar em 4 espaços, eu tenho uma permutação de 4. Eu tenho 24 palavras, tá? Depois das que começam por A, seguindo a ordem alfabética, qual é a próxima letra? O. Novamente, permutação de 4. 24. Se eu somar isso aqui dá 48, tá longe ainda. Então, vamos ver todas as que começam por P. Outra permutação de 4. 24. 12, vai 1, 72. Parou. A próxima letra, a próxima palavra é a 73ª. Qual é a próxima palavra? Começou por A, começou por O, começou por P, a próxima começa por R, né? Se está em ordem alfabética, começamos por R, qual é a primeira letra que vem agora? A. Depois de A, O. Depois de O, P. E por último, V. Então, essa é a 73ª palavra dessas permutações. Questão 8. O número de maneiras que 3 pessoas podem sentar-se em uma fileira de 6 cadeiras vazias, de modo que, entre 2 pessoas próximas, seguidas, sempre tem exatamente uma cadeira vazia, é... Bom, vamos pensar, vamos chamar essas 3 pessoas de A, B e C. E eu tenho 6 cadeiras vazias. Certo? Então, de que forma eu posso colocar essas pessoas? Opa! A, B, C. Porque entre elas tem sempre que ter uma cadeira vazia. Ou A, B, C, certo? Bom, ocupando 3 cadeiras e deixando 3 cadeiras vazias, eu posso colocar A, B e C aqui. Só que A, B e C não precisam estar necessariamente nessa ordem. A pode trocar com B, que pode trocar com C. Então, eu tenho 3 posições que podem ser ocupadas por 3 pessoas diferentes. Isso me dá uma permutação de 3.
o mesmo raciocínio aqui para baixo. Eu tenho 3 posições que podem ser ocupadas por 3 pessoas. Novamente, permutação de 3. Então, eu tenho 6 mais 6, porque é ou é soma, 12 formas diferentes de arrumar essas pessoas dentro das condições propostas. Bom, gente, só uma coisinha antes. Em alguns vídeos aparecia latido de cachorro, buzina de carro na rua, gente falando dentro de casa. E é assim mesmo, porque a gente está trabalhando no improviso. Eu não tenho um estúdio de gravação, eu estou dentro da minha casa, confinada com mais 4 pessoas, grandes, adultas, e que querem fazer coisas também. Então, no momento em que eu estou gravando, agora, essa bateria de questões, na sala estão Ulisses e Vitor vendo filme. Então, se aparecer som de tiro, música alta, gritaria, são os dois. Me perdoem, mas não tem como fazer eles ficarem quietos. Questão 9. Um fotógrafo foi contratado para tirar fotos de uma família composta por pai, mãe e 4 filhos. Eu, Ulisses, Marina, Mariana, Vitor e Gabriela. Organizou as pessoas lado a lado e colocou os filhos entre os pais. Mantida essa configuração, o número de formas em que poderão se posicionar para a foto é... Bom, seguinte, são 6 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual foi a única condição que ele colocou? Os filhos devem estar entre o pai e a mãe, certo? Filhos, pai e mãe. Então, os filhos podem trocar de posição à vontade aqui, ou seja, eu tenho 4 filhos para permutar em 4 posições. Permutar, permutação de 4. Mas ele não disse que os filhos tinham que ficar entre o pai e a mãe nessa ordem. Tinha que ficar entre os pais. Então, eu tanto posso ter pai e mãe, quanto posso ter mãe e pai. O que me dá 2 possibilidades diferentes, tá? Então, eu tenho 2 vezes 4 fatorial. 2 vezes 24. 48 posições diferentes para bater essa foto. Então, gente, a última questão dessa bateria. O total de anagramas da palavra lógica é exatamente igual à medida em graus da soma dos ângulos internos de um polígono regular. Considerando que a soma dos ângulos internos de um polígono é dada pela expressão S igual a n-2 vezes 180 graus, onde n corresponde ao número de lados, pode-se afirmar que esse polígono é um. Então, olha só. Primeiro, quantos são os anagramas da palavra lógica? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutação de 6, certo? 6 letras permutando em 6 posições. 720. Aí ele disse que 720 é a soma dos ângulos internos desse polígono. Que polígono é esse? 720 igual a n-2 vezes 180. 180 está aqui multiplicando, certo? Vem para cá dividindo. 180 dividido. 720 dividido por 180 é 4. Esse 2 está aqui menos, certo? Então ele vai para lá mais. 4 menos 2. Esse 2 está aqui menos, certo? Então ele vai para lá mais. 4 mais 2, 6. Então n é 6. Que polígono é esse? Hexágono.